Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui sinceramente crê no Senhor, diga aleluia. Então pode ter certeza de uma coisa, Ele estará enxugando as lágrimas que você derramou. Ele vai abrir portas, Ele vai cuidar de você. Quem realmente recebe esta bênção, fala, não, os meus problemas Deus já está resolvendo. Creia nisso, querido. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não enfrenta luta? Quem aqui não tem desafios? Todos nós. E nós precisamos sim viver de fato a palavra de Deus. E nós temos na verdade um salmo tão bem falado e que preenche realmente esse momento. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é realmente, porque não temerei, porque o Senhor é aquele que me abençoa. Então, amado, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos, ter essa dinâmica de relacionamento com Deus, para que tenhamos assim intimidade com Ele, para colocar sobre Ele, para entregar para Ele, reconhecer. Porque muitas vezes nós compartilhamos nas redes sociais a nossa dor, nós compartilhamos com as pessoas e esquecemos de abrir o nosso coração para Deus e falar, Senhor, eu estou lançando sobre Ti, eu estou entregando em Tuas mãos. Então, meu amado, queria deliberar essa palavra, você cultive esta entrega. Que você e eu, que nós possamos, valorizar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. E eu queria que nesta manhã, de fato, você pudesse dizer, Senhor, eu não saí de casa por acaso, eu estou aqui e eu vou sair daqui abençoado porque eu estou tendo um encontro contigo. Amém, irmãos? Exercita isso, é fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, nem pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E pode ter certeza, o Deus que você serve, Ele é todo poderoso. O Deus que você serve, Ele é todo poderoso. Creia, vamos ser mais vibrantes com a palavra. Vamos ser pessoa que entende a verdade. Reaja, não aceite situações. Quem aqui tem plena convicção que é salvo? Diga amém. Tem aquela musiquinha, quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza, diz amém. A sua vida é uma beleza? Quem aqui realmente fala, olha, desde o dia em que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Então, nós somos um povo que cremos numa vida abundante. Nós somos um povo que cremos na eternidade. Nós somos um povo que entendemos que estamos aqui de passagem, que nós temos um propósito enquanto estamos aqui na terra. Que Deus tem um propósito na nossa vida. E, meu amado, a qualquer momento podemos partir. Nesta semana, em Votorantim, teve um pastor de mais de 100 anos. E teve um jovem de 20 e poucos anos que partiram. Então, nós precisamos, fundamentar muito bem a nossa fé. Que a eternidade é real. Que nós estamos aqui por um tempo determinado por Deus e nós não sabemos o tempo. E nós sabemos que só existe um caminho para a salvação. Só existe uma resposta para que o homem possa realmente ir para a eternidade seguro. E esta resposta, este caminho é o Senhor Jesus. E olha, meu amado, a palavra é muito clara em dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será, e quem não crer, essa parte pulou, né? Mas lá está escrito assim, quem não crer já está condenado. Então nós temos que entender de que não existe meio termo,
que não existe não, mas Carlos, não tem jeito, porque eu penso diferente. Oh, aleluia, meu, está vibrante, está pentecostal, vai lá, tadinha. Está pentecostal lá, né? Então, olha bem, você não tem meio termo. Mas, Carlos, eu aprendi diferente. Que eu estou aqui, sabe, passando por um processo de reencarnação. Porque, olha, já fui pedra, já fui animal, agora sou ser humano e vou chegar a um espírito iluminado daqui a pouco. É a doutrina da reencarnação, mas a Bíblia não ensina assim. Outros pensam assim, não, Carlos, sabe o que é? Quando eu morrer, eu vou para o purgatório. E aí então, com a intercessão dos santos, com velas acesas, quem sabe então eu vou chegar aos céus. Outros pensam, não, para que eu chegue ao céu, eu preciso praticar boas obras, ser uma pessoa que vai fazer muita caridade, porque fazendo caridade eu vou para os céus. Só que tudo isso são ideias, pensamentos, doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada, não existe isso na palavra. A Bíblia diz claramente lá em Hebreus, diz assim, olha, ao homem foi permitido morrer uma única vez. Depois disso, o juízo. Ao homem foi permitido morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Quer dizer, vem a situação aonde estaremos face a face com Deus. Que nós estaremos ali prestando conta. Mas aqueles que aceitaram Jesus, diz a Bíblia, a essência, o versículo central do Evangelho é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu aquilo que era de mais precioso, entregou o seu Filho amado, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender de que a salvação, seja para quem quer que seja, só existe um caminho. Não é uma placa de igreja, mas não tem outro caminho a não ser Jesus. Então nós precisamos entender que os nossos pais, os nossos amigos, o seu melhor amigo, se ele não tiver uma vida realmente entregue, uma vida colocada diante da presença do Senhor, de crer na essência do Evangelho, ele não será salvo. Ele não vai ter condições de chegar até Deus. E com certeza todos, e principalmente nós aqui do Brasil, todos nós, e todos eles terão oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas nós precisamos, sabe, entender de que salvação não existe meio termo. Então nós temos que crer o seguinte, esta humanidade, esses dias que estamos vivendo são dias tão desafiadores. Nós vemos crianças totalmente assim, sabe, de fora do prumo, como diz a turma, está tão assim, agitadas. Nós vemos as crianças sendo laudadas para agora virou moda, TDAH, é isto, aquilo outro. As crianças estão assim, tão aceleradas. Nós vemos os adolescentes sem nenhum princípio, nenhum valor, estão vivendo, sabe, sem saber por que estão aqui. Nós vemos sim as pessoas perdidas, nós vemos as famílias desestruturadas, nós vemos sim as pessoas sem referência, casamento sendo destruído, traição sendo moda. O que tem? É uma aventura, eu tenho que ter uma experiência com outra pessoa para que eu me complete. Que absurdo! Quer dizer, de repente, eu tenho que ter uma aventura com outro, porque então eu possa experimentar algo diferente, para ver se gosto ou não gosto. É interessante que as pessoas, em busca de uma experiência, têm lançado fora todos os princípios e valores. Têm rejeitado tudo aquilo pelo qual ela foi criada, que é a imagem e semelhança de Deus, que realmente Deus nos chama para uma vida reta, para uma vida íntegra. E nós vemos estes dias, esta geração, realmente numa situação muito delicada. E eu queria então hoje destacar a importância de nós sermos testemunhas.
a importância de nós sermos mensageiros desta esperança. Mas antes disso eu quero ler Isaías 41:17, que diz: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. O pobre, o necessitado, as pessoas estão tentando saciar a sede da sua alma, do seu espírito, estão tentando preencher o vazio do seu coração e tentam de muitas maneiras. Tem pessoas tentando preencher o seu vazio através das drogas, porque ele não consegue resolver os seus sentimentos, não consegue resolver as suas crises, e começam então a buscar uma fuga. Outros estão se refugiando na bebida, outros estão se refugiando na pornografia, outros estão se refugiando na imoralidade, numa aventura, numa liberdade total, numa libertinagem, na verdade, tentando saciar o quê? A sede do espírito, da alma e do corpo. Estão tentando preencher o coração, e aí então começam um abismo chamando outro abismo. E o texto está dizendo muito claro, que olha, eles buscam água e não encontram, suas línguas estão ressequidas de sede. Por mais que eles batam aqui, vão ali, faz de tudo, buscam uma vida que não estão nem se importando com nada. Então, meu amado, a gente vê uma desestrutura nesta sociedade. As pessoas estão lançando fora aquilo pelo qual ela foi criada, estão negando a própria ciência, estão negando a própria realidade. Não dá para admitir, irmãos, chegar para uma criança e dizer: você não é nem homem nem mulher. Não dá para admitir que você tem que falar: não, você vai escolher o seu sexo depois, na sua idade oportuna. Não dá para admitir isso. É um absurdo isso. Agora, a opção sexual da pessoa é ela, faça o que quiser, mas negar a própria ciência, não tem jeito. O corpo do homem, ele tem órgãos masculinos, o corpo da mulher tem órgãos femininos. Mas nós vemos uma sociedade bagunçando tudo, negando a própria essência da vida. Agora, quer ser homossexual, quer ser, problema é seu. Mas não venha dizer que você nasceu com um corpo de mulher sendo homem. Então nós vemos uma sociedade confusa. Nós vemos sim casais trocando, sabe, de casais assim como uma aventura. O que tem? É só uma noite diferente, é só um momento especial. Nós vemos sim uma sociedade corrompida. Nós vemos sim pessoas que têm responsabilidade de governar roubando na cara dura. Nós vemos rachadinhas, nós vemos corrupção, nós vemos tantas coisas, e às vezes está diante dos nossos olhos pessoas que são imorais, pessoas que são corruptas, pessoas que roubam o patrão, que roubam o caixa, que enganam e fazem tudo isso. A sociedade está um caos. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Aonde nós vamos realmente levar, ou com que tipo de mensagem poderá transformar estas vidas? A escolha do homem. É muito claro que quando Deus lá em Deuteronômio ele falou: olha, eis que coloco diante de ti caminho de vida e caminho de morte. Escolha. Não tem jeito. Você pode ter todos os seus argumentos de justificativa. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Vida ou morte. Não existe meio termo. Não, mas não é bem assim, penso diferente. Vai para a palavra. Vai lá para a palavra. Sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Lá em Hebreus 12 diz: ora, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós estamos sim numa situação muito delicada. E nós precisamos sim de um revestimento como igreja, como filhos de Deus. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de sermos testemunhas. De sermos realmente pessoas que têm algo diferente. E o texto avança: suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, Deus, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, fonte nos vales,
transformarei o deserto num lago de fogo e um chão ressequido em mananciais. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de salvação, há uma promessa de transbordo, sabe, de uma fonte inesgotável. Há uma promessa para todos aqueles que nele crer, não vai perecer. Todos aqueles que creem não vão perecer, terão vida, vida aqui, vida abundante aqui e vida eterna. Mas aí lá em Romanos fala assim: como crerão? Como crerão se não há quem pregue? Como vão realmente ouvir se não há quem fale? A Bíblia lá em Romanos 10 fala que com o coração se crê. Romanos 10, do 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem aqui é salvo tem certeza, diz amém. Então nós já somos salvos, querido. Nós já somos. Nós temos a vida dentro de nós. Nós temos Jesus que vive em nós, então nós já confessamos, nós cremos no nosso coração. Jesus não é religião para nós, Jesus é a essência da vida. O que mudou a sua vida não foi uma placa de igreja, mas o que transformou o seu lar, o seu interior, a sua vida, foi o fato de você dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio, eu acredito, eu entrego a minha vida, porque o teu sacrifício lá no Calvário foi suficiente para me perdoar. Então com a minha boca eu confessei, mas com o meu coração eu creio. Então aqui o texto avança: pois com o coração se crê para a justiça. Meu amado, quando eu e você, por mais miserável, por mais imundo, por mais imoral, por mais, sabe, a pessoa do caos, quando ela chega até Jesus, numa atitude de arrependimento, numa atitude de reconhecimento, ele realmente crê. Ele fala: Senhor, eu aceito, como diz assim, com meu coração eu creio. Senhor, eu sou miserável, pecador, eu estou condenado para o inferno, mas eu creio que lá na cruz o Senhor morreu por essa imundícia, o Senhor morreu por este pecado, o Senhor morreu por o adultério, o Senhor morreu para a imoralidade, para a corrupção. Senhor, se sou tudo isso, lógico que cada um está no seu nível, mas não importa, mesmo esse tipo de pecado, se a pessoa se arrepende e crê, diz aqui, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Deus quer salvar. Como assim quando já nós somos salvos? Eu estou falando de uma sociedade que está perdida. Eu estou falando de uma situação em que essas pessoas precisam ouvir que há uma saída. Aí o texto 11, no verso 11 diz: porque todo que nele confia jamais será envergonhado. Quem confia no Senhor aqui? Amados, nós precisamos entender que em momento algum as pessoas podem até zombar de você, mas você não será envergonhado, porque você, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Você crê? Deus te guardará. Se você crê, você vai vencer. Se você crê, você vai permanecer. Se você crê, você vai ter resposta. Alguém tira lá aquele banner que estava agitado. Então, aí diz mais: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Esta sociedade está precisando ouvir mais de Jesus. Não, na verdade, ver mais Jesus. Então aí diz, agora ele faz a pergunta: pois como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então, amados, nós precisamos, como filhos, quem é filho de Deus, diga amém.
Você tem certeza disso? Quem tem certeza, diga um amém mais forte. Amém. Sim, isto é verdade, irmão. Isto é verdade na sua vida. Não abra mão da sua confissão. Não abra mão da sua crença, da sua fé naquilo que Jesus fez. E eu tenho certeza que se eu fechar os olhos aqui, hoje, eu vou para o céu. Quem também crê assim? Não abra mão, mas eu não tenho certeza. Por que você não tem certeza? Porque você está olhando para a sua miséria, para a sua autojustificativa. Meu amado, não é por obras. Quando eu acredito, quando eu entrego, a Bíblia diz que eu sou justificado. Eu me tornei justo pelo sangue de Jesus. Então eu tenho plena certeza que todos que realmente se entregaram a Jesus é salvo. E quem é salvo aqui? Por que você tem dúvida? Ah, cara, não sei, porque eu sou tão falho ainda. É só dizer, Senhor, estou confessando o meu pecado, porque está escrito, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. É só se arrepender, é só mudar de vida. E quem está em Cristo? Quem está em Cristo? As coisas velhas, eis que... Irmão, veja pela sua vida, se você realmente entregou a sua vida para Jesus, você mentia, agora quando você cai numa mentira, você falava palavrão, escapou. Oh, Jesus, me perdoa. Não é verdade? A sua linguagem muda. Alguém aqui, você pegou aqui o chip, quando você entrou aqui, nós colocamos um chip em você. Sou nova criatura. Não. São as suas escolhas, mas tem alguém que vive aí, é o Espírito Santo, e Ele é o árbitro. Falta. Só que o Espírito Santo não tem cartão vermelho. Essa é boa, hein? Porque Jesus disse, todos que vierem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Mas o Espírito Santo tem cartão amarelo. Atenção! Por que você continua mentindo? Por que você continua alimentando esse pensamento? Por que você continua ainda olhando esse site? Nem sei se é site, desculpe, eu nunca mexi pela misericórdia de Deus, nunca entrei nisso. Ou site, ou mensagem. Por que você ainda acredita? Oi, graças a Deus não recebo mais, mas de vez em quando aparecia assim, oi, ontem foi maravilhoso. Eu falei, o que foi maravilhoso? O quê? Eu não estava lá. Mas você que ainda é tão chocante, irmãos. Estatística diz que 60% ou mais dos homens e até das mulheres estão entrando na mesma estatística, estão envolvidos em pornografia. Por que ainda? E o que você sente quando você entra nesse site? Um momentinho de prazer e depois um coração apertado. Um vazio aumenta. E o Espírito Santo fala, filho, eu tenho algo melhor. Filho, deixa disso. Filho, lança fora. Então, amados, nós precisamos, entender que a nossa identidade não pode mudar. Se você realmente já fez isso, não abra mão, eu sou filho. E pela palavra de Deus, pelo que Cristo fez, eu estou salvo nele e por ele. Aí então avança. Agora lá em Isaías 43:10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, minha serva, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam e entendam. Olha lá que texto lindo, olha lá. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, meu servo, minha serva, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus.
Nós precisamos, quando você ouviu falar de Jesus, você foi impactado, você soube, você teve conhecimento, você foi impactado com a mensagem de um amigo que te trouxe para a igreja, e ele falou, olha, Jesus te ama, vamos lá comigo, Deus tem a resposta para o seu problema. Você teve conhecimento de que Jesus era a resposta para isso. Você teve conhecimento e aquela verdade, aí diz a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você então foi impactado com aquele toque da graça de Deus e você creu. E você abriu seu coração, e você realmente falou, Deus, eu sou pecador, você se tornou salvo. E aí então você entendeu, a sua mente abriu, e você entendeu que existe um só Deus. E aqui diz que eu sou Deus, entendam, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Verso 11, eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Desculpa, não tem outro. Não tem outro. Buda, Maomé, não ressuscitou. Não tem outro. Não existe nenhum outro intercessor. Ah, mas, Carlos, eu aprendi de criança que os santos intercedem por nós. A Bíblia não diz isso. Ah, mas é a tradição. Fique com a tradição. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e mesmo nesse lugar dessa tradição, a própria Bíblia não afirma que existe outro intercessor. Aqui diz, nem haverá algum depois de mim, eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Dá uma aleluia aí. Quem é salvo tem certeza, diz amém. É esse Salvador que vive em você. É esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que através do Espírito Santo mudou a sua história, mudou a sua vida, e você está no processo. E aí vamos lá. Eu revelei, salvei e anunciei, e eu, não um Deus estrangeiro entre vocês. Vamos lá então. Eu queria que você hoje se firmasse na sua fé. Você soube, você creu, e agora então você entende que não existe nenhum outro caminho. E se não existe nenhum outro caminho, nós sabemos que este mundo está a perigo. Os seus amigos estão a perigo. E nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos testemunhas. E lá em Atos 1:8 diz, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui Deus está falando, vocês são minhas testemunhas. Em Atos 1:8, depois da obra redentora do Calvário, nós recebemos o Espírito Santo, recebereis poder para que este chamado de ser testemunha tem que ter esse revestimento do Espírito Santo. E meu amado, nós temos que estarmos cheios do Espírito Santo para comunicar a este mundo de maneira sábia. É evidente que após esta mensagem, você não vai chegar amanhã no seu serviço, subir na cadeira e dizer, atenção, vocês que estão aqui, só existe um caminho, vocês têm que se arrepender. Não, ser testemunhas é muito mais do que falar. Ser testemunhas é muito mais do que você levar uma mensagem. Ser testemunha é você encarnar, você estar realmente revestido deste poder. E o Espírito Santo gera em nós o quê? Poder, ousadia. O Espírito Santo gera em nós o fruto, amor, paz, alegria, mansidão. Nós precisamos ser comunicadores desta verdade, transbordados em amor. Mas o amor, preste atenção nesta frase, já falei várias vezes aqui, vou repetir. Amor sem verdade é sentimentalismo, não gera fruto.
Amor sem verdade é sentimentalismo, não gera fruto. Agora tem o outro lado. A verdade sem amor gera legalismo. Legalismo oprime. Legalismo esquece a graça. Legalismo falta amor. Legalismo, então, verdade sem amor. Se você pegar o evangelho sem amor, você vai espantar. Agora, todos os profetas, falando com muita firmeza, ele atacava o pecado, falava com determinação, está errado, não vai fazer mais assim, o caminho é esse. Mas era motivado pela compaixão. Era motivado, mesmo, sabe, Jonas, se você pegar a história de Jonas, Jonas não queria falar porque ele tinha, sabe, não dá, esse povo de Nínive é o pior povo da terra. Ele até foge, fala, não Deus, eu não vou falar, porque se eu for lá, o Senhor vai, eles vão se converter, o Senhor vai abençoar. Não, não quero saber, Senhor. Ele foge, porque ele tinha no coração que Deus perdoaria até aquele povo. E Jonas foge, e Deus pega Jonas e leva, até fala, tá bom, Senhor, tá bom. E aí ele foi lá, pregou. O que aconteceu? O rei determinou o jejum, o povo se converteu, ele ficou tão triste. Ai, está vendo? Eu falei que o Senhor ia fazer isso. Ficou lá debaixo e Deus tratou com Jonas. Faltou um pouco mais de compaixão no coração dele. Mas Deus usou e ele se acertou e fez cumprir o propósito. Então, meu amado, nós precisamos ser testemunhas cheias do Espírito. Agora eu queria então destacar rapidinho algumas coisas. Nós precisamos, sabe, valorizar a nossa identidade de testemunhas. Você não pode, não tem jeito. Se você é salvo, se Jesus vive na sua vida, se você tem o Espírito Santo, não tem jeito, não tem opção. Eu não vou ser testemunha, vou ser só filho. Não tem jeito. Eu sou só filho, eu sou salvo, mas não sou testemunha. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque quando você aceita Jesus, você recebe uma identidade. Você é filho, você é testemunha, você está perdoado, você é a imagem e semelhança dele. Então você precisa assumir, porque o Espírito Santo vem para selar essa identidade de testemunha. E o que é uma testemunha? Alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que sentiu, alguém que vai lá e fala assim, olha, eu sei que isto aqui é verdade. É baseado sim na sua experiência, você pode dizer, eu era uma pessoa perdida, condenada, eu era uma pessoa revoltada, eu era uma pessoa que vivia num caminho totalmente errado. Mas olha, eu estou aqui para testemunhar que desde o dia que eu aceitei Jesus, eu entrei num processo e hoje já estou muito mais transformado do que eu era. E estou cada dia mais crescendo. E preste bem atenção. Quando você aceitou Jesus, você se tornou justo, foi salvo. Aí nós entramos na segunda etapa. A segunda etapa é a santificação, que é um processo contínuo. Cara, depois que me batizei, estava legal nos primeiros meses, mas agora estou meio assim. Não, você entrou num processo. A santificação é uma obra de intimidade com Deus. Ele vai revelando para você. Quanto mais você conhece, mais você vai sendo limpo. Quanto mais você chega perto de Deus, mais parecido você fica com Ele. Santificação é se separar do pecado e se consagrar a Deus. É você separar e dizer, Senhor, olha, o que eu estou fazendo está errado, me perdoa, me dá a tua graça, me fortalece, não vou fazer mais, me sustenta, Senhor. Então nós estamos nessa caminhada, e essa caminhada só vai terminar quando Jesus voltar. Filipenses 1,6, que eu também falo um monte, tendo por certo isto, aquele que começou a boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo. E esse processo de santificação qual é? Você de repente pisou no tomate. Caí. Você tem humildade para chegar diante de Deus, diante das pessoas, dizer, me perdoa. Senhor, me perdoa.
Ó Senhor, eu não devia ter feito. Ó Senhor, me cobre com a tua graça. Santificação é um processo de ouvir a palavra e praticar, de você estar sensível, e quanto mais perto você chega de Deus, mais você vai conseguir. Então, essa identidade nós temos que cultivá-la. Nós também precisamos entender que testemunha demonstra por caráter. O que eu faço, preste atenção, o que eu faço fala tão alto, que não dá para ouvir o que eu falo. Isso é sério. O que eu faço fala mais alto do que as palavras que saem da minha boca. Tem marido tentando mudar a esposa, e esposa tentando mudar o marido. Quer mudar a sua esposa? Muda você primeiro. Está escrito que o homem é o cabeça. Então, mulher, aqui quem manda sou eu. Belezão. Mas olha bem, está escrito que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você não está me amando. Está usando a Bíblia sem autoridade. Agora, quando há a presença dEle, quando você entende, tudo isso é harmonizado sem precisar falar. Você vai se submeter ao marido, porque você não tem medo dessa palavra, porque você vai se submeter em amor. Você vai amar a sua esposa, porque tem algo em você que te impulsiona. Então não é legalismo. Então aqui, olha bem, preste atenção. Segunda coisa importante, valorize. Quer dizer, desenvolva, cresça, tenha um caráter genuíno. O que é um caráter cristão? É ser genuíno, é ser verdadeiro, é ser honesto, para reconhecer, é ser genuíno, dizer, olha, eu errei. Então, o caráter, as nossas atitudes falam mais alto, desculpa. E aqui diz lá em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Luz resplandece, dissipa as trevas. Sal é discreto. Você já viu sal no arroz? Não? Mas o arroz não estava com sal? Estava ou não estava? Sim. Onde ele estava? Ele penetrou. Ele foi silencioso. Ele foi... envolveu. Tá, vamos lá, terminando aqui. Outra coisa para sermos testemunhas, nós precisamos conhecer mais da palavra. Quanto mais você conhece, mais perto dele você fica. Quanto mais você se envolve com a palavra, quanto mais você medita, quanto mais você ora, mais parecido você fica com ele. Então vamos fechar. O mundo está precisando de testemunhas que pregam uma essência, um evangelho genuíno. Que esse evangelho genuíno não é legalista, é um evangelho equilibrado entre verdade e amor. Nós somos levantados nesta geração como testemunhas. E para sermos testemunhas deste mundo, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos ter sim, retomarmos sempre. Cara, já prometi não cumprir. Ter o devocional, ter tempo com Deus, orar, ler a Bíblia, meditar. Cara, eu já prometi 10 vezes, não consegui. Promete de novo, na verdade começa de novo. Recomeça. Vai lá, 1 versículo por dia, 2 versículos por dia, 10, um capítulo. Então busque ter realmente conhecimento, porque o que a Bíblia diz? O que é a palavra de Deus? Lá em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você libera a palavra de Deus em amor, a palavra não voltará para Deus vazia, mas ela vai cumprir o propósito. Quando você compartilha a palavra, quando você conhece a palavra, você transmite a palavra em amor, ela vai cumprir o propósito. Ela é como uma espada. Então, amados, testemunha, a nossa identidade é selada pelo Espírito Santo. Nós estamos, sim, no processo de santificação, que é o crescimento no caráter cristão. E nós temos que usar a espada, que é a palavra, em amor. Então eu queria te desafiar, realmente a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me usa. Agora eu vi uma colocação que eu tive o privilégio de ver isso vivenciando. A altitude determina a sua atitude. E ele cita, gostei muito da ilustração, ele exemplificou com o balão. O balão, eu tive o privilégio de andar de balão. O balão, quando você chega, só tem uma lona no chão. Mas quando ele começa a encher com aquele gás, vai enchendo e você entra no cesto. E quanto mais, sem perceber, irmão, se você não foi, um dia é caro, não vai. A experiência é maravilhosa. Quando você nem percebe, você está ali naquele cestão, quando você vê, você já está assim numa visão panorâmica. Não balança, não dá medo, para quem não tem medo, né? Realmente não dá, é maravilhoso. Mas o que está? Vamos para a ilustração. Assim tem que ser a nossa vida. Quanto mais cheio eu estou de Deus, mais leve eu fico e tenho uma visão que alcança mais. Você não vai ser testemunha na força do seu braço. Você não vai ser cristão na sua sabedoria. Você precisa, como diz lá em Hebreus, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. E quanto mais você enche, mais você sobe. Quanto mais você enche, mais perto de Deus você fica. Quanto mais perto de Deus você fica, Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. E você vai saciar a sede daqueles que estão, com o texto que nós lemos no início, com a boca ressequida. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, ele vai se encher, vai transbordar. E sem perceber, as pessoas vão dizer: o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Fala: não aconteceu nada. Você mudou o corte do cabelo? Você fez plástica? Fez botox? Não. O que mudou foi que Jesus me encheu. E você vai falar de uma maneira tão simples: olha, depois que eu conheci Jesus, eu não preciso mais fazer isso. Eu não preciso mais se comportar assim. Ah, você não faz, não vai mais com a gente na balada? Não, olha, eu ia na balada tentando encher o meu vazio. Hoje o meu coração está cheio. E quanto mais cheio está, mais eu subo para perto dele.